Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando o devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 21 de março, a lição 12, ela tem como título Quando Deus não se agrada de sacrifícios. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 40, do versículo 6 a 8, no capítulo 50, do versículo 7 até 23, e no capítulo 51, versículos 16 até 19. E aqui nos mostra questões importantes, que abordavam sobre alguns sacrifícios que Deus não se agradava dentro do povo de Israel, que é mencionado ali em Êxodo capítulo 20, versículo 24, que é repetido aqui nesse salmo. Bom, Deus deseja e aceita uma adoração que vem assim de um coração transformado, um coração sincero, que faça realmente esses sacrifícios, essa adoração por reverência ao Senhor. E ele abomina a hipocrisia, porque Deus tem o poder de conhecer os corações das pessoas. E muitas vezes, lá no antigo Israel, Deus rejeitava alguns sacrifícios e adorações devido à maldade que existia dentro do coração daqueles cristãos. Às vezes até injustiças provocadas por eles. E a motivação que levava assim, os ofertantes até aquele culto no templo pesava bastante, quando alguém oferecia algo nas cerimônias, quando era feito aquele sacrifício. Principalmente pessoas com o coração vazio que adentravam para fazer adoração e sacrifícios. E Deus, como Ele é conhecedor dos seus corações, dos nossos corações, Jesus ele menciona lá no livro de João, no capítulo 4, versículos 23 a 24, que chamou a atenção justamente nessa passagem do Salmo, nas advertências que o próprio Jesus deu para as pessoas que faziam na época, mas que também umas advertências para nós hoje, Porque Deus, desde a criação, está buscando pessoas assim sinceras, fiéis, que adorem realmente a Ele, Deus, em espírito e em verdade. Cristãos que honrem, que amem verdadeiramente ao Senhor e pratiquem os seus ensinamentos, que observem os seus estatutos e mandamentos, principalmente no mundo de hoje. E que essas pessoas proclamem o Evangelho, leve a mensagem de salvação para as demais pessoas. E um dos exemplos assim bem significativos relacionados a isso, que está na Bíblia, é justamente sobre Abraão, que era um homem íntegro, reto, um homem de fé, que até é considerado o pai da fé, que ele, como um homem realmente de fé, de confiança, obedeceu realmente a Deus, que pediu o seu filho Isaque em sacrifício. E ele acabou realmente cumprindo realmente o que Deus havia solicitado para ele. Ele fez o que Deus havia pedido para ele. E além do mais, uma aprovação assim, incrível, porque ele ia estar dando assim, seu único filho, que era Isaque. E esse sacrifício Deus fez realmente para Abraão, para testar Abraão, porque Deus conhecia realmente o coração de Abraão. Mas Abraão também tinha confiança e fé no Senhor, porque até aquele momento Deus tinha conduzido de uma forma esplendorosa a vida de Abraão.
E ele, como um homem de fé, ele acreditou realmente e não se deixou abalar por esse pedido, né, de Deus, através da sua fé, e que ele saberia realmente que ele voltaria com seu filho ali no Monte Moriá, né? E é esse tipo de adorador que Deus tem procurado realmente, pessoas com fé que resolvam realmente fazer adorações e sacrifícios realmente com sinceridade, né? E muitos cristãos, eles têm se enveredado por caminhos de sobremodo perigosos, né, em suas religiões, se apegando assim, a formas de sacrifícios que não agradam ao Senhor e se esquecem, né, da essência de sua fé, a um culto racional a Deus. E nos dias de hoje tem feito realmente sacrifícios que não agradam a Deus. Onde Deus hoje, ele não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, como fala lá em 1 Samuel 15, 22. E ele não tem realmente esse prazer, principalmente se tratando de animais, né, que no passado se fazia quando apontava para a vinda de Jesus. E que hoje não se precisa mais fazer sacrifício algum, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, já fez o sacrifício realmente por todos nós, porque ele morreu pelos nossos pecados, e não precisamos mais fazer sacrifício. Onde no passado se fazia-se isso para apontar justamente a vinda de Jesus. E após isto é que ele sacrificou sua vida por nós pecadores. E hoje requer, assim, para todos nós cristãos, uma obediência aos seus estatutos e mandamentos, e o que pede a todos nós é disposição, vontade para nós levarmos avante a sua obra, que é proclamar o evangelho da salvação ao mundo, né? As Sagradas Escrituras, ela, através dos profetas e os salmistas, condenam várias formas erradas, né, de adoração, sendo o ponto principal nesses versos não é a aversão de Deus aos sacrifícios e os festivais, né, do povo de Israel, que era na época, mas sim as razões para tal repugnância seria a distância fatal entre o adorador e a espiritualidade, né? O Salmo 50 de Asaf alerta para o risco de uma adoração falsa, desvirtuada, assim, com propósitos errados, né? O que nós temos que entender que o sistema de sacrifícios do antigo Israel apresentava o plano de salvação por meio de Cristo Jesus, que ele viria. E foi uma forma didática, né, que Deus encontrou para mostrar a importância do sacrifício de Jesus que viria posterior. Portanto, deveria ser um ato de adoração a Deus, um sacrifício de ações de graças, que fala lá no Salmo 50, versículo 14, e não a barganha, né, um comércio que hoje muitos se utilizam ao fazer sacrifícios. O céu considera a intenção do adorador em cada obra realizada. Aquele que conhece os corações procura os verdadeiros adoradores que o fazem isto em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores, que menciona no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Deus não escolhe assim a quem ele quer salvar, né? Mas ele salva a quem ele escolhe, né? E uma obra incansável tem sido realizada, e o poderoso Senhor chama a terra desde o levante, né, até o poente, desde o nascer até o pôr do sol, que está falado no Salmo 50,1. Quando Deus fala que não se agrada de sacrifícios, Deus não está repreendendo seu povo por seus sacrifícios de holocausto, mas a forma como ela é conduzida, que
ele diz, ó, olha o que Deus diz, a minha graça te basta. Então Deus menciona isto porque existia maldade, hipocrisia nos corações daqueles ofertantes, né? Daqueles que ofereciam sacrifício. E justamente essas pessoas injustas, né, cometiam atos de maldade na vida pessoal, né, não era uma pessoa correta, e iam lá oferecer realmente ofertas. Está lá no Salmo 50, versículo 8, e no versículo 17 até 21. Os salmos, eles não pregam contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício que é vão, né? que é hipócrita, e a adoração vazia, que é demonstrada na injustiça desses adoradores. Engana-se, sabe, a classe que defende uma religião hoje que só quer fazer assim sacrifícios, sejam de animais, e às vezes até de pessoas, e eles querem professar piedade, amor. Isso aí são hipócritas. E ele fala ali no Salmo 50, versículo 16. Mas que pessoas que realmente não querem se desviar do mal. Elas continuam na sua saga para fazer esse mal. E também essas pessoas falsas são aquelas que erguem a voz a proclamar os santos verdades das Escrituras, enquanto a mesma boca senta para falar mal contra o seu irmão, contra, às vezes, seus familiares, seus cônjuges, né? Pessoas assim bastante próximas, né? E pessoas que eles querem ir lá para a igreja para fazer um sacrifício, mas no entanto ficam difamando os seus familiares. Está lá no Salmo 50, 20. E essas pessoas, elas odeiam a disciplina e se associam com os que praticam iniquidade. Está lá em Salmo 50, 18. E esse mesmo Salmo, né, menciona, que é o Salmo 50, versículo 22, olha o que ele diz: considerai, pois, nisso vós que esqueceis de Deus. Né? Então, pessoas que não têm compromisso algum com o Senhor, querem realmente fazer sacrifícios, querem fazer holocaustos, que não têm validade alguma. E quando não há unidade, né, entre a expressão externa da adoração e a motivação interna correta, para ela em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com o Senhor. Ou seja, as formas de adoração se tornam um fim em si mesmos, né? Em oposição a Deus, a quem esses rituais devem apontar e revelar. O problema é que Satanás, que age no meio do ser humano hoje, principalmente quando se aproxima a segunda vinda de Jesus, ele se disfarça de anjo de luz, que fala em 2 Coríntios 11, 14, e deseja uma adoração que seja direcionada a ele. Isso nós vemos em vários rituais e sacrifícios que nós vemos no mundo hoje. Se quando Jesus, antes de ser crucificado, né, foi levado para o deserto para orar, para se preparar, Satanás, devido à fragilidade do Senhor que estava fisicamente, ele ofereceu todos os reinos e potestades do mundo para Jesus, se ele o adorasse. Vejam que proposta que o inimigo está fazendo para o próprio Criador do Universo. Mas Jesus respondeu, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E hoje o inimigo está infiltrado, né, em doutrinas falsas, e todo cuidado é pouco, porque Satanás ele é muito astuto, né, e conhecedor dos corações do ser humano. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor,
Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, de um coração transformado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar na sua mente e te dá sabedoria, te dá entendimento. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ter entendimento assim, e você saberá o que você deve fazer, aquilo que agrada ao Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições e não haverá perseguições. Você estará nas mansões celestiais, na grande bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus. E lá você poderá ver seus entes queridos. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.